Bem-vindos a mais um Lado A, Lado B. Eu sou o Pedro. Eu sou o Juliano. E nessa semana a gente vai falar sobre os inadimplentes do Brasil, O ladrão que não sabia escrever e o possível impeachment de Trump. Você que é jovem e está pensando aí no seu emprego, assim, na sua vida nos próximos 8 anos, deixa eu te dar uma perspectiva econômica aqui do Brasil com os dados do presente. 13,6 milhões de desempregados, esse é um pouco mais conhecido, certo? Você tem o dólar que chegou a R$4 agora com a pesquisa eleitoral que saiu, com o Bolsonaro na frente, o Lula também. R$4 o dólar. E saiu hoje uma outra pesquisa aí do SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, que mostra que 63 milhões de brasileiros estão endividados. Pois é, a população da Itália inteira, se tivesse devendo a bancos, seria igual ao Brasil. Bem, quando você analisa em relação ao crédito de outros países, o Brasil não usa tanto dos créditos que tem. Por exemplo, a Rússia, a Índia são países que são do BRICS e usam muito mais. O que não alivia o nosso problema, cara. Não tirou as dívidas. Principalmente porque temos 13,6 milhões de desempregados. E, enfim, a gente achou que a inadimplência fosse melhorar justamente por conta da crise. A galera começa a gastar menos, aprende a ter outros hábitos econômicos, certo? Gasta menos, se endivida menos. Pelo menos é o que se esperava, né? A curto prazo foi o que aconteceu. Sim, a longo o brasileiro continuou gastando. E se endivida. E não somente nas classes mais baixas. Sim. A classe mais baixa, inclusive, diminuiu um pouquinho o seu percentual de inadimplência. Foi de uns 29 para uns 27, mais ou menos isso. Quem ganhou mais, gastou mais. Quem ganha mais de 10 salários mínimos foi de 10,6% para 10,8% das famílias. Não é a população, das famílias. Ou seja, fiquem com esse dado, é só isso. Boa sorte aí, brasileiros. Nós. Segunda notícia, o impeachment de Trump. Pois é, gente, se tem um cara que era o... Enquanto houverá bambus, haverá flechas, que era o Janão brasileiro. Temos o Robert Mueller, que é o cara que tá indo atrás do Trump com bastante... É um procurador lá dos Estados Unidos e também tá nessa caça às bruxas. O que aconteceu? Vamos explicar. Aqui são dois casos, né? Dois casos. Temos o caso do Manafort, que é o ex-gerente de campanha do Donald Trump, que, enfim, já tá sendo julgado, já foi indiciado há alguns anos de cadeia por conta daquela história das interferências russas nas eleições de 2016 lá nos Estados Unidos, certo? O outro caso é o do Cohen, que é o ex-advogado dele. O que o Cohen fez? Ele fez pagamentos de suborno para atrizes pornôs que tiveram relação com o Trump. Enfim, comprar o silêncio delas. Comprou o silêncio delas porque foi na época das eleições e seria politicamente péssimo pro Trump e o cara ele subornou elas. Fato é que ele já admitiu ter feito esse crime eleitoral, que é o que? O suborno. E vai começar agora a ser julgado. Pode começar a cooperar também com a promotoria. E aí, cara, o bagulho vai pegar. E o que acontece? Beleza, mas eles não são o Trump, certo? O que tem a ver? Então, são muito próximos do Trump. E lá nos Estados Unidos eles têm uma coisa, como é que chama? O quê? Perdão presidencial. Perdão presidencial para crimes federais. O Trump vai lá e fala, tá perdoado, quase que nem o Papa. E você perdeu. É isso, ele perdoa algumas pessoas que cometeram crimes federais. Ou seja, ele poderia dar o perdão ao Cohen ou ao Manafort. Mas é óbvio que ele não vai fazer isso, porque se ele desse o perdão, seria muito fácil alguém acusar ele de obstrução de justiça. Entretanto, se fossem protocolar um pedido de impeachment dele por conta dessas alegações do Cohen, por exemplo, só o fariam depois de 2018. Por quê? Tem as eleições de meio de ano agora. Vai mudar o Congresso, seria basicamente isso. E espera-se que a maioria do Congresso mude. Eu não sei, eu imagino que vai mudar para a maioria democrata. Tendo a maioria democrata, é muito fácil de tirar o Trump. É mais fácil. Mais fácil, não muito fácil, mais certo. Fácil. E o Trump sempre falou do Miller, que é o Janot, sempre ficou falando que tava perseguindo ele, que era uma caça às bruxas. Mas enquanto houver bambu, haverá flechas. E essa história do Cohen foi a primeira confirmação do Miller. Do Manafort foi a primeira. Do Manafort foi a primeira confirmação do Miller. E o Cohen se entregando, né? Falando, assumindo o suborno. Terceira notícia. Se você quer ser bandido, a primeira coisa que você precisa saber é ortografia, certo? Porque vamos dizer assim, que se você vai transportar uma carga ilícita por algum lugar, você vai muquear ela no meio do seu frango, como foi o que aconteceu. Se esse cara ele transportava as cargas e transportava no meio do frango num caminhão brancozinho assim, com refrigerador e tudo mais. E dá uma gelada, só maconha. Não sei. Daí eu já não sei refrigerada. Mas acontece que assim, quando ele passou na Polícia Rodoviária Federal, eles pararam o cara e falaram, então, dá nota aí dos produtos que você está transportando. Beleza, sem problemas.
Deu na mão dos caras, dorso de frango, peito de frango, dorso de frango com C cedilha, assim ó, dorso. Imagina que fizeram na sacanagem, fala assim, ó brother, desce do carro aí, vai, aponta pra gente o dorso. O que é um dorso de frango com C cedilha? Aí enfim, foram lá, abriram a carga, viram atrás e no meio do frango tinha 1 tonelada de maconha, simplesmente. 1 tonelada? 1 tonelada. O cara só rodou simplesmente porque ele trocou a ortografia. Mas e aí, os caras duvidaram? O que foi? Acharam que era... E aí, o que é isso? Dorso de frango? Que produto é esse? Você transporta isso todo dia e não sabe escrever? Então, você acha que foi isso? Foi. A matéria tá aqui embaixo. Clica na matéria pra você ver mais. É isso. Então se você gostou, fala com a gente aonde? @estadão.ladab lá no Instagram. Pois é, isso quer traficar, aprender a escrever. Um beijão e até semana que vem.